boa noite para você que está assistindo gravado, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre crenças limitantes, então espero que auxilie você nos processos de transformação. Então vamos lá, seja muito bem-vindo. Pronto, estou colocando aqui agora o título da nossa live. Crenças limitantes é possível mudar, vamos ver como? Então vamos lá, olá! Boa noite, sejam muito bem-vindas. Tudo bom, Martina? Então vamos para o nosso encontro de hoje, sempre trazendo aí um tema importante para o nosso processo de mudança. E hoje quero falar um pouco sobre crenças limitantes. A gente já bateu nessa tecla muitas vezes, né? Mas vai ser necessário que a gente faça isso, na realidade, sempre, né? Porque é um processo necessário, né? Até que a gente consiga eliminar tudo isso, que a gente consiga realmente alavancar muitas coisas aí na nossa vida. Então, Martina, conte-me, já que você foi a primeira que eu vi entrando aqui, qual é a tua maior crença limitante? Consegue colocar aí, escrever para mim? Vamos ver como modificar isso? Ai, gente, é muito importante, realmente que a gente comece a olhar para isso, né? Então tem muitas coisas que a gente não modifica, que a gente não alavanca na nossa vida, porque a gente não reconhece, a gente não identifica que isso existe e aí acaba que a gente não consegue mudar porque a gente nem sabe o que tem que mudar. Então, um processo terapêutico, né, quando a gente está com o cliente aqui na nossa frente e a gente consegue identificar, né, através da fala, através do que ele está dizendo, a gente consegue orientar, né? A gente consegue fazer o processo de mudança acontecer. Mas a Martina está dizendo ali, ok, ela não sabe se é uma crença, mas tem medo da pobreza, né? E as crenças limitantes, elas estão calcadas em emoções, né? E o medo é uma emoção, sim, Martina, que te leva, sim, a crer nisso, ou a ter medo disso, ou a sentir isso de alguma forma. Então, como é que isso se transforma numa crença limitante, né? Quando tu vai fazer alguma coisa, né, que envolva dinheiro, que envolva despender um determinado valor e tu pensa que eu não vou fazer isso agora porque não tá na hora, ou porque pode ser que falte mais pra frente, né? Pode ser que isso, pode ser que aquilo, pode ser que aquele outro. Então, a crença limitante, muitas vezes, ela se disfarça de uma desculpa, né? Que a gente dá para determinada situação. Por exemplo, se a pessoa tem uma crença limitante em relação a relacionamentos, né? Ela, por algum motivo, crê que ela não pode encontrar a pessoa certa, enfim, ela gravou isso para ela de alguma forma. Ela muitas vezes vai ser convidada para sair, para passear, e ela vai dizer que não dá, que tá cansada ou que tem que fazer uma outra atividade, enfim. Por quê? Porque aquela crença que ela
atua no campo mental, mas ela invade o campo emocional, ela impede então a pessoa de fazer algum movimento em relação àquilo que ela lá no fundo gostaria, que ela queria que tivesse na vida dela, que ela queria que acontecesse. Então, enfim, isso é então o processo de crenças limitantes, né? Quando a gente consegue então identificar o que a gente tem, muda completamente a nossa forma de encarar isso e como que a gente vai mudando as nossas atitudes em relação a tudo isso, né? Então, alguém mais quer colocar exemplos aí, que nem a Martina colocou, de crença limitante? Outra coisa que é bem importante a gente entender que as crenças limitantes elas se formam muito antes do que a gente imagina. A gente está em processo de gestação na barriga da mãe e a gente já está sendo moldado dentro de crenças, né? Porque aquilo que é dito fora, a gente recebe essa impressão energética, a gente recebe essa energia. E quando a gente nasce, a gente já nasce com algumas coisas impregnadas do meio aonde a gente vive, né? Da família, enfim. Então, é bem importante que a gente comece a olhar para isso. E sabe por que eu tô falando desse tema hoje? Porque ontem nós estávamos no nosso módulo de aperfeiçoamento do curso de terapeuta floral e a gente, que é manifestando prosperidade com os florais, e ontem a gente estava então falando dessas questões de crenças limitantes. Eu estava auxiliando as gurias nesse processo, né, de autoconhecimento, de entendimento das crenças de cada uma ali e de que forma que a gente pode modificar isso através da terapia floral. Então a gente estava ontem debatendo isso, né? A gente tem um grupo super interessante aí de terapeutas florais que a gente faz esse movimento e então a gente foi debatendo, foi abrindo a mente. Então são terapeutas, são pessoas que já estão numa boa caminhada, mas ainda se deparam, né, com situações que limitam o seu processo de evolução. Então, o que é fundamental assim que a gente entenda que isso tá aí, né? E que a gente não pode ficar preso e amarrado em não identificar e não buscar uma solução, né? Então eu fiz uma pergunta para elas que era qual era a crença limitante do momento, né? A mais forte do momento, porque a gente pode ter algumas crenças que elas são bem antigas, mas a gente pode ter uma que é muito atual, assim, que é muito forte do nosso momento, de alguma situação que aconteceu e que aquilo se instaurou aí no nosso campo de energia, né? Ó, então a Raquel tá dizendo ali, ó, que ela tem a crença de que necessita estar em um relacionamento para estar realizada, né? Mas quando está no relacionamento não está feliz. Porque justamente o que tem que quebrar aí, né, Raquel? É que primeiro é necessário estar feliz para poder estar feliz com a outra pessoa, né? Mas a gente aprendeu isso, entende? Então as crenças limitantes, elas vêm disso que eu estava falando, né? Vem da sociedade, vem dos nossos pais, tem crenças que são crenças de família, né? Esses dias eu ainda gravei um vídeo falando, né, de karma familiar. Crença limitante é karma, né? É energia densa, energia negativa que necessita ser transmutada. Então é necessário transmutar isso, né, Raquel, para realmente viver plena no relacionamento, né? Mas no relacionamento consigo mesma em primeiro lugar, né? O que a Eunice está falando ali? Separou no papel 30 dias, voltamos, mas o que os outros iam falar, mas estamos juntos agora
Falta voltar para a egrégora. Sim. Volta lá, Eunice, sim. E aí a crença limitante que a Eunice está falando, né? De ter se separado e o que os outros vão falar sobre isso, né? E aí essa crença aí, ó, tá diretamente relacionada ali com a da Raquel, que é necessário estar com alguém para ser bem visto, né? Para estar feliz, para ser respaldado pela sociedade, né? Então são crenças que vão se instaurando. Então, gurias, uma coisa muito. Eu falo gurias porque eu acho que não tem nenhum homem aqui, eu não vi nenhum homem. É que 99% são mulheres, né? O que é importante a gente ter em mente, assim, ó, que a gente tem que identificar que a gente tem crenças limitantes, né? E que a gente necessita fazer alguma coisa para ir dissolvendo elas. E às vezes não são todas de uma vez só, é um processo, tá? E outra coisa, a gente tem que querer mudar. Então, primeira coisa, identificar. Segunda coisa, querer mudar, realmente querer fazer alguma coisa para se libertar daquilo ali. Terceiro ponto, fazer algo, né? Porque a gente identifica, a gente quer, mas é necessário fazer alguma coisa para mudar isso, né? Para realmente transformar essa energia. Então, já expliquei isso outras vezes também, mas para quem é novo aqui, a gente vai formando o nosso campo de energia e conectando com o campo de energia coletivo. E esse campo de energia coletivo, ele pode ter diversos nomes, inconsciente coletivo, enfim, não importa. O que importa é a gente ter consciência de que nós não estamos sozinhos e que essas crenças, que esse movimento todo está ligado e associado com o coletivo. Então, muitas vezes é um desafio muito grande se libertar disso. Então, ontem, no curso de florais, né, naquele módulo de aperfeiçoamento que eu estava falando para vocês, a gente estava falando justamente do uso dos florais para limpar isso, para dissolver essa energia. Às vezes a gente identifica, a gente quer mudar, a gente faz alguma coisa para mudar, mas isso que a gente faz não é suficiente. Então, uma das coisas que a gente estava comentando ontem no nosso curso é justamente a importância dos florais, da terapia floral nos nossos processos para auxiliar a alavancar isso, ou seja, a ser mais rápido o processo de transformação. Então, quando a gente está falando de florais, a gente está falando da energia pura e perfeita de uma planta que se materializa na flor, né? Então, ali na flor de qualquer planta é onde vai estar a perfeição daquela vibração toda. Então, a gente usa, né, essa perfeição, e isso veio para a humanidade, né? A terapia floral foi uma bênção para nós, enquanto seres habitantes deste planeta, justamente para nos auxiliar, né, nessas nossas transformações. E então, assim, é captado, né, capturado, retirada essa energia pura e perfeita da flor através de um processo de sintonização, e dali a gente recebe então o equilíbrio, a energia necessária para transformar cada coisa, cada situação na nossa vida, tá? Então esse é uma das ferramentas que eu utilizo muito, gente, para alavancar os processos. Então a gente vai fazendo mantras, a gente vai fazendo banhos, a gente vai fazendo, enfim, transformações de diversas formas, mas os florais, eles aceleram os processos. Então venham conhecer, com certeza, quem não conhece ainda, vem conhecer. Se estiver aí com coisas muito travadas, já fez vários movimentos
e não alavancou e não foi para frente, não fica patinando, não fica esperando que algum milagre aconteça, né? Faça alguma coisa. Uma consulta de terapia floral já é suficiente para a gente identificar, né, o que está acontecendo e por onde é que a gente vai. E a gente ainda comentou ontem no curso, mas e tem aí uma fórmula pronta, né, em uma farmácia, enfim, em algum lugar. Gente, não é a mesma coisa do que vocês sentarem para trazer as suas questões e a gente, enquanto terapeuta, vai avaliar isso, vai ouvir isso com todo o amor e carinho e vai, através de todo esse conhecimento, criar a melhor fórmula floral para essa crença limitante, para essa situação, para isso que está acontecendo, né? Para isso que está muitas vezes se repetindo na vida de cada um de vocês. Então, assim, aqui, ó, a gente enquanto terapeuta, vocês estão vendo aí, ó, a gente enquanto terapeuta usa direto os florais, né? Eu sempre falo para as gurias, seria burrice da nossa parte se a gente não fizesse o uso dessa ferramenta tão maravilhosa enquanto terapeutas, né? Então a gente prospera, a gente alavanca as nossas coisas fazendo isso também. Então são movimentos conjuntos. A gente vai fazer o mantra, a gente vai limpar o nosso campo de energia, a gente vai avaliar o nosso campo de energia, saber a quantas a gente anda e a gente vai então modificar isso através do uso de florais. Então essa é uma das coisas que eu queria trazer para vocês aí, porque eu fico recebendo perguntas, né? Mas o que eu faço? Como é que eu transformo isso? Como é que eu mudo isso? Então eu vou trazendo todos esses ensinamentos, vocês estão vendo aí, mas é necessário mais, dependendo da situação de cada pessoa, é necessário um acompanhamento mais de perto daquela questão individual. Então, por exemplo, ali a Martina falou bem no início, que foi a primeira pessoa que falou aqui, né? Deixa eu achar aqui onde é que tá a Martina. Ela falou ali do medo da pobreza, né? Como uma crença limitante, enfim, como algo ali que assola ela, né, que está ali no campo dela. Mas de onde vem esse medo? Né? Então, qual é a história? Então, a gente vai investigar isso, a gente vai entender as relações familiares, a gente vai entender o que veio do meio, o que ouviu, o que tem ali, qual é a história dessa pessoa para poder criar a fórmula específica que vai ir lá no cerne da questão, ou seja, aonde isso está começando, né? E não é através de uma palavra única que a gente identifica isso, é uma conversa que a gente vai direcionando a pessoa para a gente chegar no ponto certo e poder fazer o melhor trabalho possível, né, para auxiliar. Então, por que tem tantos resultados, né, em tudo isso que eu faço ao longo desses 23 anos aí como terapeuta? Porque a gente vai a fundo, né, nas questões para transformar isso em cada um. E como eu estava dizendo para as gurias ontem no nosso curso, os florais é um carro-chefe, né? É o meu carro-chefe dentro de todas as práticas, né? De tudo que eu faço aí. Por quê? Porque ele realmente faz a diferença. Então, sei lá, tem alguém aqui, tem várias aqui, né? Que usam os florais, né? Que já viram que é possível fazer a mudança através disso. E outra coisa que é bem legal, assim, ó, é que o uso dos florais, né, dos florais que eu trabalho, que é os florais de Saint-Germain, ele acontece de uma forma tão sutil, de uma forma tão suave, que não é necessário passar
por situações, de novo, reviver, ter uma catarse, ou seja, botar para fora de uma forma dolorida e sofrida algo que já se vivenciou, né? Então o floral ele vai lá, ele limpa o campo de energia e quando a gente vê, as coisas estão diferentes, as coisas estão acontecendo e a gente não pensa mais naquilo e a gente não sente mais aquilo daquela forma. Então, assim, é uma bênção que veio pra gente. Nessa era que a gente está aí, né? A era do raio violeta, que é a era da transformação, a era da mudança. Os florais de Saint-Germain são chama violeta pura, né? Com o intuito de fazer toda essa transformação e trazer a felicidade para o nosso mundo. Esse é o grande objetivo, né, da chama violeta. Se alguém já ouviu falar da chama violeta, se alguém conhece, se alguém utiliza, é transmutar o passado, libertar tudo isso, todas essas crenças, todas essas situações que aconteceram. Em momento algum a gente está negando algo que aconteceu. O que a gente está fazendo é uma nova escolha. Tá? Então a energia da chama violeta ela vem para nos proporcionar uma nova escolha. E que nova escolha é essa? É a felicidade. É não estar mais preso a essas situações aí que de uma forma ou de outra elas vão interferindo no nosso dia a dia. Então, por exemplo, assim, ó, vocês já viram, quem está seguindo aí e quem é novo e está chegando agora, depois dá uma vasculhada aí no meu Instagram, no feed, nos destaques ali, vocês vão ver que eu ensino muitas coisas, né? Só que essas coisas que eu ensino, elas são para ser feitas, né? Para serem executadas. E às vezes eu recebo mensagens, né, das pessoas me dizendo: eu até fiz um pouco, mas depois eu parei, né? Eu até vi alguns resultados, mas depois eu parei. Então, essa questão da persistência é extremamente importante nesse nosso processo de mudança daquilo que a gente, para onde a gente quer ir, né? Daquilo que a gente quer atingir. Só que as cargas que essa pessoa carrega, as situações que já aconteceram na vida dela, às vezes são tão pesadas que cansa, sabe? Cansa e eu faço um pouco e daqui a pouco eu não faço mais, né? E aí essa persistência que ela é fundamental no processo como um todo não existe, né? O começa e não termina, começa e não termina. E quando a gente identifica isso, então a pessoa me traz isso que acontece com ela, a gente vai usar floral para trabalhar a persistência, né? Para que a pessoa comece as coisas e termine, para que ela consiga se desenvolver nas suas questões. Então, assim, a terapia floral, ela vem para ser inserida em todas as áreas da nossa vida, absolutamente todas as áreas da nossa vida, qualquer situação que possa se apresentar, desde uma doença mais grave a situações menos graves do nosso cotidiano, né? Então o floral ele vai fazer uma mudança no nosso campo de energia, ele vai elevar a nossa vibração a ponto da gente equilibrar o nosso campo físico, a ponto da gente equilibrar as nossas questões materiais, a gente equilibrar o nosso cotidiano, né? E há pouco eu estava falando com a Fernanda ali e a Fernanda falou: eu vou necessitar do meu floral, né? Porque ela já está tomando, enfim, e ela percebeu que teve melhoras, mas teve uma queda, né? E ela necessita que eleve a vibração de novo. Então, enquanto a gente não virar a chave, né, da nossa vibração, pode acontecer esses altos e baixos. Então, o floral, ele não é uma dependência, a gente não vai se tornar dependente do floral.
Mas enquanto a gente não conseguir elevar a vibração e permanecer nela, é necessário que a gente ainda continue utilizando a fórmula que foi destinada para cada um de nós, de acordo com a conversa, né, com aquilo que é necessário trabalhar naquela pessoa, por um determinado tempo. E esse tempo a gente não sabe que tempo é, né? É até as coisas estarem andando na vida, né? Andando equilibradamente e não desandando mais. Então, essa é a grande diferença quando a gente utiliza essa ferramenta, né? A gente começa a perceber as mudanças na nossa vida, a gente identifica quando para que dá uma queda e isso significa que não estava bom ainda e a gente volta e as coisas voltam a engrenar e a gente usa por mais um tempo, aí a gente para de novo e a gente descobre que agora deu, que agora está funcionando, que agora as coisas estão em equilíbrio. Floral de prosperidade, né? Quando a gente fala aí dos florais de prosperidade, é para todas as áreas da vida, né? Então, por que eu estou mostrando o meu aqui? Porque eu uso floral para trabalhar todas as áreas necessárias para manter a minha energia elevada, para manifestar as coisas que eu desejo cada vez mais e mais. Então, ele me mantém no foco, ele me mantém com a energia vibracional elevada, né? Eu tenho que estar bem para poder atender vocês. Todo esse movimento, gente, feito no online, a gente tem que estar muito bem, porque ele desgasta bastante, né? Não é só aqui, não é uma live por semana aqui, tem outras ferramentas, tem outros lugares aonde eu ando, né, no mundo online. Então, assim, é um movimento de sustentação de energia de grupo muito grande. Então, a quantidade de pessoas que estão aqui agora assistindo, nós estamos numa interação energética muito forte, né? E se eu não estiver com a minha vibração elevada, eu saio daqui exaurida, né? Quantas vezes vocês não saem exauridos de uma reunião, de um encontro, né? de alguma situação com pessoas, né? Por quê? Porque a tua energia não está forte o suficiente para estar ali naquele contato, para estar ali naquele movimento e sair dali bem, né? Então a gente usa floral de proteção, a gente usa floral de limpeza energética quando se contaminou com alguma coisa, enfim, a gente usa aí para realmente tudo que for necessário aí na nossa vida. Então, quero convidar vocês para experimentar os florais, né, para realmente se permitir conversar, trazer as suas questões e para que a gente possa aí fazer uma mudança real e mais definitiva em determinadas situações aí da vida de vocês. Então fica aí o convite, estou à disposição quando vocês sentirem que é a hora, tá? Só não empurrem com a barriga por muito tempo, porque às vezes a gente, né, já tá na hora, mas a gente fica lá empurrando. Então a gente às vezes tem que a gente mesmo se puxar para fazer um movimento e mudar uma determinada situação, tá? Todas as situações elas têm mudanças, elas têm soluções, desde que a gente se movimente para isso, né? E às vezes é necessário pedir socorro, né? Pedir socorro porque sozinho às vezes a gente não consegue, né? Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje, da importância dessa ferramenta. Dizer que está aí aberta também as inscrições para o curso de formação de terapeuta floral, que é aí algo que está muito forte, né? Cada vez o universo necessitando mais de pessoas que possam auxiliar a humanidade, né? E quando pra gente esse chamado,
a gente sente forte no coração, né? Então, se alguém sentir isso, que tá na sua hora, entra aí em contato, conversa, tenho certeza que vai fazer toda a diferença na vida de vocês e vocês poderem auxiliar outras pessoas, né? Terapeutas que já estão aí em movimento, outras pessoas que estão despertando para se tornarem terapeutas. E eu não sei se vocês perceberam o quanto isso está crescendo, né? Por que está crescendo tanto a vontade das pessoas de se tornarem terapeutas e auxiliarem aos outros? Porque quando a gente se torna terapeuta, a gente tem que se auxiliar primeiro, né? A gente tem que fazer os nossos movimentos para poder auxiliar os outros. Então, na realidade, é um processo de crescimento mútuo muito grande, muito grande. E a gente recebe o chamado do universo. Pessoas que estão prontas para esse caminho são os escolhidos, né? Às vezes a gente pensa que é a gente que está escolhendo esse caminho e na realidade nós estamos sendo escolhidos porque a nossa energia já está pronta para poder auxiliar. Então é assim que eu vejo, né, os terapeutas que chegam para mim, né, as pessoas que vêm para se formar, né, pessoas que estão aí prontas para fazer esse movimento todo, e isso é muito maravilhoso, né? É algo assim indescritível o quanto eu me sinto feliz fazendo tudo isso e formando cada vez mais e mais terapeutas, né? Terapeutas prósperos que buscam a sua prosperidade, que vão se manter no seu processo de evolução, né? Faz 23 anos que eu estou nesse caminho e 23 anos que eu busco o meu processo de evolução e eu vou fazendo tudo isso, né? E levando junto comigo quem quer, né? Então fica aí o convite, tá? Eu quero dizer para vocês que eu tô saindo de férias porque é bem importante. E então semana que vem a gente não vai ter live, tá? Porque eu vou estar passeando. É muito importante no nosso processo de prosperidade a gente se dar um tempo, né, para recarregar as baterias, porque na primeira semana de agosto aí já está iniciando mais essa turma de formação de terapeuta floral e a gente vai ter mais um movimento no nosso grupo Prosperidade em Ação e a gente tem muitas coisas dentro da nossa egrégora de prosperidade que vão acontecer a partir de agosto também. Então eu necessito recarregar minhas baterias, tá bom? Então não se assustem que isso é só na próxima quinta que a gente não vai se ver aqui. Mas eu prometo colocar uns stories aí para vocês verem por onde é que eu ando, né? Para vocês pra gente ficar juntos, né? Mas só não na live porque realmente não vai ter como, tá bom? Então era isso por hoje. Super beijo aí pra vocês. Qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem perguntar, que vocês podem entrar em contato, que vocês podem me chamar no direct, que vocês podem mandar mensagem, né? Se alguém quiser fazer terapia, usar os florais para trabalhar e dissolver crenças limitantes, agora vai ter que esperar para início de agosto, tá bom? Porque só volta em início de agosto, tá? Beijos e muito obrigada. E a gente vai se falando.